Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nova editoria da Brain, Cultura, Mercado e Consumo. Eu sou Tice Weber, sócia consultora da Brain, e hoje eu estou com a nossa convidada mais do que especial, Débora Tazima, que vocês já conheceram semana passada. Na parte 1 desse vídeo, nós falamos um pouquinho sobre o que são tendências, qual é a importância, como pesquisar tendências para quem quer fazer isso do zero. E hoje a gente vai continuar aqui o nosso bate-papo. A Débora é professora da PUC, ela também tem um perfil muito bacana, eu convidei vocês para seguirem semana passada, que é o Masala Trends, que é uma curadoria de tendências. Ela também é mestre na área de comportamento do consumidor e está aqui hoje conversando com a gente. Quem não viu a parte 1, volta lá, que vai ficar muito mais contextualizado. Débora, seja bem-vinda novamente. Muito obrigada, Tis. Estou bem feliz de continuar o assunto, porque é um assunto legal, né? Muito legal. Então, semana passada vocês viram um pouquinho sobre o que são tendências, né? A gente diferenciou um pouco as tendências do modismo, que é algo mais passageiro, muito rápido, ou que de repente apareceu só em um determinado segmento. Eu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente quais são algumas tendências já mapeadas que são relevantes para o pessoal acompanhar e estar de olho para os próximos anos. Uhum. Então, eu separei algumas aqui, eu dei uma olhada nas tendências que a Euromonitor e a Trendwatching separou, assim, né, a perspectiva para 2021. Eu peguei algumas com alguns exemplos, mas eu, assim, acho que é legal, depois eu posso te passar o link, não sei se para deixar para o pessoal, para eles lerem o report completo, assim, porque eu peguei só algumas que eu achei interessante, mas todas são relevantes, na verdade, né? Então, assim, eu peguei algumas, que eu achei interessante, assim, até para a gente retomar aquilo que a gente conversou na semana passada, de como elas... Eu trouxe algumas coisas para mostrar como, às vezes, surge um setor, mas essa tendência ela acaba aparecendo em outros, né? Então, teve uma da Euromonitor, que também tem muito a ver com o que a gente passou em 2020, que vai ficar por um tempo, que chama Oásis ao Ar Livre. Então, entender que locais abertos, assim, começaram a virar refúgios para os consumidores confinados, né? Eu acho que muita gente passou por isso, de se sentir muito fechado, assim, confinado. Eu acho que, inclusive, afetou a saúde mental de muita gente. E ter espaços preparados, espaços abertos preparados para a gente conseguir dar um respiro e sair um pouco com um pouco mais de segurança foi fundamental. Então, essa é uma tendência que a Euromonitor coloca, que a gente ainda tem a gente, assim, de novo, tem essa necessidade humana básica, que é a socialização, que a gente se recarrega se socializando com outras pessoas, mas a gente também tem a necessidade de se manter vivo, né, enquanto espécie, então a gente precisa ter segurança. Juntando essas duas, as empresas elas precisam começar cada vez mais a focar na área externa, porque por muito tempo era muito foco no ambiente interno, e agora a gente tem um foco de tudo que a gente tiver dentro dos ambientes fechados e puder levar para fora, melhor. Então, conseguir se preparar nesse sentido seria ideal, assim, e não só estabelecimentos comerciais, assim, mas até empresas, né, que às vezes precisa fazer alguma reunião, alguma coisa mais presencial, e que está se adaptando para conseguir fazer essas reuniões ao ar livre, consumidores muito focados também na área de turismo, indo atrás de ecoturismo mesmo, de querer ficar em contato com a natureza, de aproveitar ao máximo que puder o ar livre, glamping, né? Tipo, acampamento glamuroso, um pouco mais estruturado, ganhando força. E, de forma geral, algumas atividades, até de transporte, que às vezes a gente achava que era muito focado num perfil de usuário muito específico, muito focado em, sei lá, ecologia, mas hoje em dia, até por ficar com um pouco de receio de ficar em ambiente fechado, a gente está trocando até o transporte público por, às vezes, andar de bicicleta ou ir a pé mesmo, quando, né, não é uma distância muito,
muito longe. Então, está tendo essas trocas em vários setores, assim. Então, entender que esse ar livre, ele volta a ser um espaço que ele acaba chamando atenção para vários momentos, assim, sabe? Para vários setores. Então, esse é Muito um. bom. Área externa, então. Área externa, isso. Um outro que eu peguei da Trendwatch, que eu achei interessante também, chama Transcycling, que é você fazer é um pouco a lógica do upcycling, de você pegar resíduos e transformar em um novo produto, mas é a própria empresa usar os seus próprios resíduos para entrar num setor diferente, assim. E às vezes, assim, a gente sabe que não é tão fácil e simples entrar num setor diferente, que você não está super confortável, mas faz parcerias, tem várias formas ali, vários modelos que estão aparecendo. Então, no próprio Trendwatching, eles colocaram um exemplo de uma empresa de meias, que é da Suécia, se eu não me engano, e eles conseguiram fazer eles fizeram um clube de reciclagem de meias, que essas meias, sei lá, os engenheiros de materiais, eles conseguiram transformar essas meias em móveis, então estão virando assim, mesas. Então, eu acho que era 350 pares de meias, que já não tinha mais serventia, né, que já tipo, iria para lixo, está sendo reciclado para virar mesa, assim. Então, sai de vestuário para, né, setor de confecção para móveis. Então, esse foi um exemplo. Aqui de Curitiba tem uma empresa de acessórios, na verdade, que chama Pablita. Eu tenho certeza que como upcycling eles se definem, mas é que assim, é uma arquiteta que ela pega resíduos de construção civil, então E é da aquele... construção civil, eu conheço, é genial essa marca. É lindo, umas peças maravilhosas, assim, que pega, eu vi de revestimento, né, que sobram, Uhum. e transforma em acessório, e ficam, assim de construção para moda, coisas que a gente não enxergaria um link tão óbvio, né? Então, esse transcycling também, eu acho que é uma tendência legal e que acaba, ainda mais num período que a gente veio, né, de recessão e de ansiedade mesmo, é legal a gente começar a ver novas oportunidades onde a gente literalmente só vê lixo, sabe? Então, transformar resíduo e talvez entrar no mercado diferente, até para diversificar, né, a estratégia, é uma tendência interessante. Uma outra que eu trouxe... pode falar. Não, esses dois exemplos que você deu eu acho muito legais, porque de fato transformaram em outros produtos usuais e de design e produtos interessantes, e não assim, lixo em mais lixo. Peguei uma garrafinha, fiz uma, sabe, uma coisa. Então, sabe aquela coisa que você recicla, mas está meio tosco? Não, são de fato produtos muito interessantes, assim. Então, acho que também isso é um grande diferencial, né, daquilo do reaproveitar o lixo para virar uma coisa meio sucata. Não, é realmente um produto de design diferenciado, que tem um apelo comercial forte, né? Sim, com certeza. E eu acho que essa é uma linha que é importante de pontuar, né? Porque realmente não adianta você pegar resíduo e, né, faz uma coisa tosca e quer colocar no mercado. Não é assim que funciona. Você tem que realmente fazer um produto que seja interessante a partir disso. Então, com certeza. Eu acho que esses exemplos são legais para a gente ver que é possível, né? Às vezes a gente enxerga o valor de algo que é descartar, com certeza. Com certeza. Outros trouxe mais... Na verdade, eu assim, tinha separado mais alguns, mas vou só escolher alguns aqui, vamos ver. Tem um que eu acho que é interessante de falar, que também ganhou força com a pandemia, que chama 15 Minute Cities, que é tipo cidades de 15 minutos, que a lógica é você descentralizar o espaço urbano o máximo que você puder, para você poder fazer tudo que você assim, precisar, né? Tanto de serviço quanto de compra, numa área de 15 minutos de ou de bicicleta ou caminhada. É um conceito que já é antigo no urbanismo. Ai, desculpa, tá dando para ouvir por causa do avião que tá passando? Tá dando sim. É um conceito antigo do urbanismo, na verdade, assim, acho que o urbanista fica bravo quando a gente chama isso de tendência, mas não é que
Eu sei que é um princípio de planejamento urbano muito antigo, assim, sei lá, da década de 60, de você descentralizar, mas os grandes centros urbanos, eles não se formaram com essa lógica, né? A gente tem que se deslocar muito normalmente para conseguir acessar alguns serviços e fazer comprar algumas coisas, mas é começar a planejar para isso, ainda mais porque na pandemia, de novo, o medo de aglomeração, porque às vezes para você de pegar transporte público em horário de pico, porque às vezes é o único horário que você tem na sua agenda, enfim, começou a virar uma questão. Então, por isso que se fortaleceu. A gente sabe que já existia no urbanismo, mas esse conceito, essa tendência, no ano passado, eu acho que ganhou força. E até essa coisa de valorizar o comércio local, até por questões econômicas, para fortalecer economicamente a área que você vive, mas também para você não ter que se deslocar tanto para você acessar alguns serviços. Então, também ganhou bastante força. E faz muito sentido entre aspas, com a legalização do home office agora, que as empresas viram que dá certo, conseguiram se adaptar. Muito provavelmente muitas empresas vão adotar aí um modelo híbrido, né, de home office com escritório. Isso também possibilita que você more mais afastado, e esse mais afastado você tem a necessidade, né, também desse comércio local, enfim, de fazer a sua vida mais no bairro e em outros arredores, sem que você tenha que se deslocar até o centro e podendo morar bem mais longe da sua empresa, né? Perfeito. Não, e fundamental isso, porque realmente, né, eu acho que por mais que falasse que trabalho remoto era uma tendência, eu acho que com a pandemia agora foi, né? Realmente viram agora que foi. Agora foi. E isso acaba mudando muito a lógica até se for pensar no mercado imobiliário, né? Porque sempre eu acho que o fundamental era a localização, né? Tipo, tem até aquelas piadinhas, tipo, location, 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 né? A regra do jogo mudou um pouco, tem outros fatores que estão vindo que não necessariamente tem uma localização que é a mais, porque a gente pode fazer as coisas, trabalhar remotamente e 1 ou 2 vezes na semana no trabalho e ter tudo mais perto de casa. Então, claro que é algo que precisa de um planejamento um pouco mais a longo prazo, mas muda a regra de jogo de muito setor, né? Então... É verdade, é algo para estar muito atento, né? Até porque é, é um planejamento a longo prazo, né? Você não constrói empreendimento de uma hora para outra, você não compra um terreno de uma hora para outra. Então, de fato, é uma coisa para estar muito atento, né? Uhum, não, perfeito. E com certeza, eu acho que o home office ele mudou muita coisa em vários setores, né? Eu acho que esse é um deles, perfeito. E eu acho que um último que assim eu trouxe, que na verdade assim ele acaba sendo quase uma consequência do macroambiente econômico, mas que eu peguei um da Euromonitor e um da Mintel, na verdade, que falam basicamente da mesma coisa, que um chama Ordem é Pechinchar e o outro é o Priority Shift, que é da Mintel. Que na verdade os dois falam de uma conclusão que parece um pouco óbvia, mas que a gente vai ter que lidar com isso, de que nem toda tendência ela tem o tom extremamente positivo, e a gente tem que aceitar isso, né? Que a gente está com uma mentalidade de recessão, então as pessoas elas estão sim com receio de às vezes fazer algum investimento ou um pouco mais receosas. Inclusive tem um modelo que eu não sei assim, juridicamente qual que é a diferença aqui do leasing imobiliário aqui no Brasil, mas que lá fora, nos Estados Unidos ganhou bastante força, e na Europa, que também já existia, mas ganhou bastante força agora com esse último ano que a gente passou, que é o Rent to Own, que é você fazer um contrato assim, intermediário. Às vezes eu tenho medo de me comprometer com um financiamento, sei lá, de 20 anos, mas eu começo a habitar aquele espaço e pago um aluguel um pouco mais alto e mais para frente eu posso decidir no final do contrato se eu vou continuar como financiamento ou não. Então, são modelos que também, né, ajudam no fim das contas, talvez matematicamente vai ser muito parecido o resultado, assim, para quem está vendendo, mas para quem está comprando dá uma sensação de eu não estou tendo que tomar uma decisão por 20 anos, assim, sabe? Com certeza. Algumas formas de oferecer para as pessoas. E é isso, assim, de dar algumas alternativas, de entender que as pessoas elas estão com medo nesse momento. Então,
até a forma como a gente for comunicar e lidar e vender, talvez a gente tenha que ter mais cuidado, assim, ser mais delicado, assim, a gente tem que ser um pouco mais delicado porque as pessoas estão com receio, né? É natural. A Uhum. gente veio de um ano de muita instabilidade, que foi virada atrás de virada, de coisas que a gente não esperava. Então, eu acho que é bem natural a gente ter esse comportamento agora, nesse momento. Mas, Com assim, foi só certeza. algumas pinceladas que eu trouxe. Eu acho que tem várias legais para olhar depois, dar uma olhada. O pessoal dá uma olhada nos reports completos, assim. Muito legal. Outra pergunta que eu queria te fazer, e eu acho que tem, não sei, ao meu ver, essa questão da recessão e da insegurança, ela faz muito sentido com essa pergunta, que é sobre, quando a gente fala de tendência, também falam-se muito sobre as gerações, né? Ah, millennials são assim, geração Z são assim, enfim. Como que você entende esse impacto das tendências nessas gerações? Se isso acontece de forma diferente, se é homogêneo, como cada um vai absorver e se comportar, né? Eu aproveitei o exemplo da recessão, porque eu vejo principalmente millennials que deviam estar numa época de ascensão, né, de muitos ganhos. A gente está vivendo uma época de muita crise, né? Então, como que isso afeta cada um? Você acha que tem diferença, que essas diferenças geracionais elas valem a pena ser entendidas, estudadas? Qual que é a sua percepção? Olha, vale super a pena, porque esse também é um ponto, né? Por mais que a gente fale que as tendências elas sejam transversais e chegue para todo mundo, ela vai chegar em momentos diferentes para cada grupo de consumidores. Então, pode ser que algo... E também esse é acho que é uma coisa legal que no vídeo da semana passada a gente acabei não comentando, mas é sempre legal estar de olho no jovem, que hoje em dia seria a Uhum. geração Z, porque eles que ditam os comportamentos mais... Assim, porque eles estão com um novo sistema de valores, são eles que são as anteninhas que estão captando tudo que tem de diferente. Querendo ou não, as gerações que já foram socializadas e formadas, a gente já tem um conjunto de valores que já estão enraizados. É um pouco mais difícil, assim, demorado para a gente criar uma barreira, né? Então, é diferente a forma como uma geração Z enxerga trabalho, sei lá, moradia, relacionamento, viagem, do que geração Y e geração X também, né, que é dos nossos pais, assim. É porque o ambiente era diferente, como a gente foi criado foi diferente, a cultura foi diferente, então, com certeza, vai chegar de formas diferentes para cada um desses grupos. Mas é sempre legal estar de olho nos jovenzinhos, assim, até eu gosto muito de dar aula na graduação por causa disso, porque você fica muito a par do que está acontecendo, assim, sabe? Tipo, eles contam umas coisas que você fica, meu Deus, que diferente, nunca tinha olhado para, sei lá, para consumo desse jeito, para relacionamento desse jeito. Mas é legal a gente sempre ficar monitorando o que está acontecendo com a geração mais jovem, porque, querendo ou não, eles que são os que vão trazer a narrativa emergente do que pode ser o futuro, né? A gente, querendo ou não, a gente já está com uma cabeça formada que provavelmente está muito mais uma narrativa mais dominante, residual, e que não é tão... que tem que ficar mais atento aos jovens, assim, sabe? Então, com certeza, a olhar para a geração, tanto do ponto de vista de difusão da tendência, quanto de identificar o que tem de novo, é bem importante, assim, fazer esse tipo de separação. Assim, espera-se que vai chegar para todo mundo, mas em momentos diferentes, de formas diferentes, né? Muito bom. E nem sempre aquele jovem, naquele momento, tem um grande poder de compra, né? Mas no futuro ele vai ter, além do que ele vai influenciar muita gente ao redor dele, né? Sim, não, perfeito, é isso, que às vezes, é, mas eles são, tipo, só, assim, exato, mas eles não têm dinheiro para comprar as coisas, mas daqui 10 anos, dá 10 anos para eles, para ver se eles não vão ter dinheiro para comprar e tomar grandes decisões, assim, de família e de compras para família, então, a gente tem que ficar muito atento, assim, né, não menosprezar só porque eles são jovens hoje, então, É importante. verdade, muito bom. Muito legal. Vou só retomar, então, eu acho que as tendências que você trouxe, os exemplos, eu acho que eles já são sensacionais, eles já se aplicam muito, assim, ao setor imobiliário e da construção. Então, a gente falou da área externa,
né? Eu acho que é sensacional, é uma coisa que realmente, tanto nos empreendimentos comerciais como na nossa moradia, é algo que está muito em alta, né? A questão do transcycling, que eu acho que também ela tem muitas tendências juntas acontecendo aí, né? A questão do consumidor consciente, da sustentabilidade, enfim, são muitos movimentos juntos, né? Do propósito em você fazer aquilo, na responsabilidade da tua empresa em fazer aquilo, que de fato acho que os exemplos que você trouxe são geniais, eles podem permear para diferentes setores. E por último, a questão da recessão, né? Então, dessa insegurança, do medo, como que as empresas têm que lidar com esses sentimentos. Acho que foram essas 3, né? Sim, sim. E da cidade, 15 minutos, que também a gente já falou. E das cidades, 15 minutos também, a questão do home office, de mudar essa questão da localização, de pensar talvez nesse entorno mais do que se é no centro, se é no Batel, né? Exatamente, perfeito. Não, e com certeza. E fora algumas outras coisas que talvez alguns movimentos que acontecem que influenciam, se a gente for pensar. Eu vi um artigo que uma amiga minha, não sei se foi no LinkedIn que ela escreveu, mas ela pegou alguns dados que, assim, eu não tinha visto nenhum dado formal sobre isso, parecia que era algo que estava acontecendo, mas até sobre essa geração que a gente está falando, dos mais jovens, eles têm que eu não sei, assim, para mim, fazer 18 anos e tirar carteira era uma aspiração muito grande quando eu era nova. Essa geração de agora, não necessariamente, eles acham meio... tem um gasto, eles acham meio estressante muitas vezes, acham desnecessário ter carteira de motorista, então ter o carro e ter uma vaga de garagem não é necessariamente o que essa geração, assim, pelo menos em uma faixa muito específica dessa geração almeja, assim, eles têm outras aspirações materiais, provavelmente, mas carro e carteira de motorista não tá entre eles, assim, foi acho que a primeira vez, se eu não me engano, que ela escreveu lá. Depois se eu achar o dado que ela postou, eu posso te mandar para você colocar aqui, né, para confirmar, mas assim, que essa geração de 18 anos tem menos carteiras de motorista com 18 anos do que na geração passada, então é curioso. E já existe um movimento, né, de diminuir as vagas de garagem e eu sentia muito essa pergunta, millennials não vão ter carro, mas como você comentou, eu e você somos super millennials, e isso que você falou, eu lembro, meu Deus, eu não vi a hora de tirar a carteira de motorista, então talvez seja realmente, de fato, essa libertação do carro, talvez seja uma geração para baixo ainda, até que isso se consolide, né? Que esse comportamento se consolide com mais força. Perfeito. Não, exato. E eu lembro que era uma marcação de que eu virei adulta, assim, sabe? Tipo, eu tô malada com a minha carteira de motorista. É verdade. E eles, assim, não necessariamente. Então, com certeza, influencia muita coisa. Muita, muita coisa. Era um marco mesmo, né? Sim. Que legal, Débora. Muito obrigada pela sua participação. Eu adorei a nossa conversa, nosso bate-papo. E seja sempre muito bem-vinda aqui ao nosso canal. Muito obrigada, adorei, Tise. E aí, qualquer coisa, né? Também o pessoal, tô lá numa sala, se quiserem conversar depois. Isso, sigam o perfil da Débora, que é super interessante. Legal. Obrigada, Tise. Débora, um beijo. Obrigada, pessoal, por terem acompanhado. Quem não assistiu a parte 1, fica aqui meu convite. Curtam o vídeo, liguem lá as notificações e nós estamos à disposição para quem tiver alguma dúvida. Beijo! Beijo!